Mari, você Diga. tem o Na Palma da Mari, Sim. não é? Que é um podcast sobre cultura pop, coisa de geek, coisa de Sim. nerdolas em geral, não é? Total. Eu acho que... E orgulho disso, né? Tipo, and pride, assim. Parece minha mãe falando coisa de geek, né, filha? Eu falo, Ah, ela usa a palavra geek? Não, ela fala, sei Já lá, é um essas avanço. coisas, esses bonequinhos aí, essas coisas aí que você gosta. Entendi, Não, minha mãe não consegue nem interagir com esse tipo de assunto, cara. A minha mãe, ela fala assim pra mim, filha, eu ouço... É que assim, o Na Palma da Mari, a gente fez uma temporada e agora ele não tá rolando, mas existe a primeira temporada que foi incrível. E, enfim, minha mãe sempre fala, eu assisto tudo que você faz, eu ouço, mas eu não entendo nada. Aí eu falo, mãe, eu juro que eu tento explicar o máximo, mas ela é total zero, sabe coisas geek, nerd assim, mas ela tá lá prestigiando, então tá bom. Pois Coisa de mãe, né? Tem, acho que, da última vez que eu vi, tinha 47 episódios, alguma coisa assim, que significa que você já falou sobre bastante. Muita Eu já vi coisa. um monte, eu vi lá, tem um monte de assunto Muita diferente coisa. e tal. Muita coisa. Muita coisa. Falando sobre até LGBTQIA+, nas paradas. Sim, Né? é porque assim, eu fico muito feliz que existe um espaço pra isso na CNN. Porque quando a gente pensa, CNN, tá, canal de notícias. Sim, somos um canal de notícias. Sim, falamos do noticiário ali do dia a dia, noticiário político, noticiário econômico, mas eu fico muito feliz que me deram esse espaço pra falar sobre esses assuntos, sabe? Que às vezes a gente não encontra esse espaço, principalmente de onde eu vim, assim, dentro do jornalismo. Eu cresci ouvindo que o único jornalismo que importa é o de economia, de política, é o dia a dia, de fato. É o que mexe com a gente, é o que mexe com a gente como cidadão e tal. Mas existe um universo absurdo dentro do entretenimento que também pode ser explorado. A gente tá falando de um mercado gigantesco, que a gente pode discutir pautas como LGBTQIA+, a gente pode discutir racismo, a gente pode discutir questões muito grandes usando o entretenimento como base dessa discussão. Então, eu tenho muito orgulho disso, assim, sabe? De olhar e falar, cara, dentro da CNN existe um espaço que a gente pode falar sobre Vingadores e discutir a teoria do Thanos falando, sabe? Tipo, umas coisas assim, eu acho muito legal isso. Então, eu tenho um puto orgulho, assim, de Dona Palma da Mari. Cavou esse podcast aí ou eles que te sugeriram? Cara, foi meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando eu cheguei, eu acho que as pessoas já me viam como essa pessoa, né? Porra, tu aparecia lá no... Como é que é? G1? No G1 Minuto, Umas camisas diferentes, pá. Então mesmo falando de política e economia. Então eu tava falando sobre a inflação, mas com a minha camiseta de Vingadores. Então eu acho que meio que as pessoas naturalmente foram associando isso a mim, assim, sabe? Então eu... Quando fui pra CNN, tava no jornalismo ali do dia a dia, quando a pandemia chegou, aquela coisa do serviço mesmo, da pandemia, afinal, isso é mais importante, era ainda, né? Mas era o mais importante naquele momento falar sobre a pandemia. Mas com o tempo, com as coisas meio que voltando mais ou menos ali ao lugar, a gente foi também achando esse espaço e acho que foi meio que naturalmente, sabe? Tipo, Mari, vamos fazer um podcast seu? Sobre entretenimento? Sim, a gente foi construindo junto, sabe? Então foi legal. E todo o resto também, né? Todos os outros espaços ali pra falar de entretenimento que hoje existem são incríveis. Qual que é dentro desse mundo, pop, geek, etc., qual que é a vertente que mais chama atenção? Tu gosta mais de filme, de quadrinho, de anime, de quê? Cara, série, videogame? Eu tenho momentos da minha vida. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos, inclusive amo vocês. Eles são nerdola também? Então, hoje, eles são, mas eu acho que não sei se eu passei, assim, sabe? Mas eu cresci com eles assistindo Cavaleiros do Zodíaco, assistindo Churato, assistindo... Porra, tá por sei dentro. lá, então, porque se eu queria brincar com alguém, eu tinha que brincar com eles. Então, a minha referência ali de infância foi vendo essas coisas com eles. Então, eu meio que absorvi muita coisa deles, assim, sabe? Então, é isso, tipo, eu chegar aqui e falar, nossa, são os Cavaleiros de Ouro, assim. Às vezes as pessoas falam, nossa, como é que a Mari sabe disso? Eu falo, gente, porque eu cresci vendo isso. E aí, na época, eu era uma pessoa mais de Cavaleiros, de Sailor Moon, dessas coisas, porque tinha isso na época, né? Era super forte, né? E aí, com o tempo, assim, as coisas foram passando, aí eu acho que virei uma pessoa mais de filme, e aí hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais de série, assim, porque não tinha série na época, né? A gente, pra assistir série, tinha que esperar o episódio passar na hora que passasse. Isso é verdade. E tal, não era uma coisa, assistir série, né? não era um hábito brasileiro, né? Sim, Tipo, sim. eu lembro que a primeira série, eu não sei... Bom, é uma série, mas é uma vertente um pouco diferente. Eu lembro que quando a Manchete virou Rede TV,
Eu acho que não tinha programação pra botar, os caras ficavam botando Friends sem parar. Era 24 Você não vai horas. falar mal disso, né? Não, pelo tá, contrário. porque tem isso aqui. É que foi a primeira vez, o meu primeiro contato, eu acho, com série. Mas acho que foi a primeira série de muita gente, né? Tanto que é a minha série favorita. Tem uma tatuagem, inclusive. Ah, é? É. Mas é... Escrito Friends? É, eu vou mostrar, peraí. Deixa eu ver. Aqui. Ah, maneiro. É, literalmente escrito Friends. É. Mas é isso, eu acho que tem muita gente que diz, Friends envelheceu mal e sim, como tudo da época, mas eu acho que tem uma questão meio afetiva, assim, de Friends, né? Tipo, a gente cresceu junto com eles e é a referência que a gente tinha de história naquela época, né? Então eu tenho muito isso, assim. Tu sabe quando que Friends foi gravado? Cara, eu sou péssima com data, tá? Então, assim, vocês que são fãs de Friends, não se uns 20 decepcionem anos? comigo. Mas fez 25 anos agora, pouco. Tá. Eu não lembro exatamente que ano, acho que 2020. Bom, natural que os assuntos naquela época fossem completamente diferentes dos assuntos de hoje, né? Total. Pô, eu assisti eu de vez em quando comento isso. Que eu assisti um stand-up do Ed Murphy, um que ele tá todo de vermelho e tal, esqueci o nome também. Que é sinistro, começa com umas piadas assim, que caralho... Você fica constrangido. Isso em 2023, meu irmão. Você fica constrangido. Eu fico constrangida com algumas coisas, assim, mas é isso. Naquela época a gente não falava sobre as coisas como fala hoje, mas é isso. Friends pra mim foi... Eu falo muito sobre isso, né? Foi aquela coisa de... Parece muito cafona e muito brega o que eu vou falar, tá? Roda a vinheta do Permissão pra Ser Cafona. Mas aqueles amigos que você tinha quando você tava numa fase que você não tinha tantos amigos, sabe? Entendi. Foi cafona, né? Eu sei. Mas você entendeu, tudo bem. Me perdoem por isso. Mas é isso. Então eu criei essa paixão por Friends, mas depois a gente começou a ter acesso, não sei se posso dizer isso, mas outras séries maravilhosas, tipo The Office, tipo coisas incríveis, assim, que... eu assisto pouca série. Qual que é o personagem favorito do Friends? Tem um. Eu gosto do Joey, porque ele é o mais idiota. Você gosta mais do Joey? Cara, eu amo a Rachel e eu amo o Chandler. Eu fico entre os dois, assim. O Chandler é muito bom, porque Chandler ele é bem muito idiota bom. também. E ele tem um humor, assim, um pouco mais inteligente que eu gosto, assim. E o chicote dele? Uapá! É muito bom. Eu amo demais. Mas é isso, eu fico oscilando ali entre Rachel e Chandler, porque eu acho que a Jennifer Aniston, ela é tipo my spirit animal, assim, essa mulher é tudo na minha vida. Inclusive, se você estiver assistindo, não sei como é o público do Flow. Vamos ver. Quero te entrevistar um dia. É meu sonho, gente. A última série que eu assisti... Bom, tá todo mundo falando da The Last of Us agora. Não vi ainda, sem spoilers. Eu também não vi, mas eu joguei o jogo, então eu sei o que vai acontecer. Será que precisa? Eu não joguei Cara, o jogo, tá mas o Felipe fala do jogo direto. Os caras estão falando aí que não precisa, que realmente tá uma parada incrível. Tem uma galera falando que mudou o jeito de se adaptar videogame pras telas, sabe? Então parece que tá muito... Não vi ninguém falar mal até agora. Mas eu vou esperar acabar a primeira temporada pra assistir tudo de uma vez, que eu prefiro porque você fica assim. ansioso? Eu prefiro só assistir tudo de uma vez. Ansioso não, porque eu acho que se eu ficasse ansioso eu já tava assistindo. Justo. Mas não, eu gosto de esperar e assistir tudo. Então, a que eu assisti antes foi Wandinha, com a minha filha. E aí, me fala. Pô, Wandinha é bom pra cacete, cara. Surpreende, né? Surpreende.